Hoje a gente vai falar um jeito de você conseguir mais sellers aí para o seu marketplace de forma mais estruturada possível, de forma prática, para você complementar e implementar aí no teu marketplace, fechou? Galera, antes de começar esse vídeo, já lembro vocês, por favor, de se inscrever aqui no canal. Tem que implorar para vocês fazerem isso, porque a gente vai conseguir chegar nos primeiros 1000 inscritos aí, eu confio nisso que a gente vai conseguir. Dá o seu like também para lembrar, para que o YouTube entenda que isso tem aqui para mais pessoas, né? Então, peço sua ajuda aí para isso. E por fim, lembro também que a gente tem um grupo dos fundadores, que é um grupo de WhatsApp, para você aí poder trocar ideia comigo e com outras pessoas aqui que compartilham aqui dessas mesmas dores aqui com a gente aqui também. Fechou? De antemão, antes de começar o vídeo, já quero pedir desculpa. Não tô com o microfone, então talvez tá dando um eco e tá fazendo barulho ali da cozinha, mas vai dar tudo certo, acho que dá para ouvir. E tô tentando fazer uma qualidade boa aqui para vocês também. Beleza? Então, o que eu separei aqui para vocês, tá? 4 tópicos principais que, na minha opinião, eu listei eles aqui, que são os mais importantes para você conseguir estruturar uma base de captação de seller. Ou seja, sellers são aqueles fornecedores, prestadores de serviço, vendedores que querem vender dentro do marketplace de vocês, tá? Antes de trazer os 4 tópicos, eu acho que eu coloquei um disclaimer aqui que é super importante para a gente conversar, para entender o seguinte, porque acho que tem que comentar para eu dar o direcionamento correto aqui, eu tenho que entender também qual é o contexto principal do que você vai fazer ou do que eu vou passar para vocês. Então, o contexto principal que eu estou trazendo aqui é o seguinte: os sellers que eu vou me basear aqui são aqueles dos quais a demanda em si é mais fácil de conseguir através deles, tá? Então, no meu exemplo aqui, eu tenho sellers que são prestadores de serviço, ou seja, empreiteiras ou construtoras que querem fazer reforma e precisam e gostariam de entrar no meu marketplace para conseguir esses tipos de demanda. No meu caso, é mais fácil de adquirir os sellers do que os buyers, exatamente porque eles estão em busca de demanda. Então, nesse parâmetro, nesse contexto, em geral, os sellers vão ser mais fáceis de captar. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é o seguinte: isso não é regra. Isso não é regra, isso é só, acredito que seja uma grande maioria, mas não é uma regra. Vou dar um exemplo. Se você pensa, por exemplo, a empresa Olist. A Olist, no fim do dia, ela se entende também como marketplace. Ela conecta, se eu não me engano, você tem ali uma lojinha, vamos supor que você tem uma mercearia ali na tua cidade, você tem uma mercearia e você quer conectar seus produtos nos marketplaces principais. Então ele é marketplace dos marketplaces. Ele conecta você com o Mercado Livre, com a Shopee, enfim, os grandes conhecidos aí, né, os grandes players do mercado, para conectar com eles e conseguir melhor ranqueamento. Para quem tem uma lojinha, realmente isso faz muito sentido, porque você não tem o mesmo know-how que grandes empresas e corporações e muitas vezes não tem o mesmo tempo também para se dedicar ao e-commerce. Enfim, o grande ponto é adquirir os sellers. Nesse caso da Olist, por exemplo, se eu não me engano, eu não conheço eles de perto, né, para falar, mas se eu não me engano, eu diria que provavelmente é mais difícil de conseguir do que os buyers, porque para eles, os sellers são quem vai trazer essa demanda. Então vão trazer os SKUs, né, vão trazer os produtos da loja para colocar nos e-commerce e depois esses e-commerces vão trazer essas demandas para ele. Então, eu entendo que nesse caso específico os sellers deles são mais difíceis de adquirir, beleza? Acho que é um parâmetro necessário, um contexto necessário para a gente conseguir. No meu caso, a Zins, a gente é um conector entre clientes e construtoras. E os meus clientes, esses são clientes de obras comerciais, que estão abrindo ali uma loja, que estão abrindo uma franquia e que precisam de construtores para executar. Da outra ponta, que são os sellers, eles são construtores e empreiteiras, que aqui é um grande ponto. Nesse caso, eles querem a minha demanda porque necessariamente não, mas em via de regra, é muito mais difícil você como construtora direto, ter acesso a essas marcas para conseguir as obras que eu trago. Então, para eles, faz muito sentido estar essa demanda aqui dentro. Dado isso, é mais barato, é mais fácil eu conseguir sellers do que buyers, beleza? Ok. Vou só dar mais um exemplo. A Uber, por exemplo, a Uber focou na época muito, e acho que hoje é um pouco menos, mas na época de escala de crescimento dele, ele focou muito nos sellers, que são os motoristas. Ali ele tem uma estratégia muito de member get member, então motorista indica motorista e tal,
porque eles entenderam que na base deles, quanto mais motorista eles têm, mais eles vão incentivar as pessoas a quererem usar, porque você consegue motorista muito fácil, beleza? Não quero ficar focando nos cases deles, eu quero trazer os meus cases aqui e entender o que eu posso trazer para vocês, beleza? Então vamos para os 4 fatos aqui que eu acho que você deve começar a anotar o que eu vou falar. E só um adendo, acho que vocês estão vendo eu com essa camiseta aqui, é uma camiseta que eu ganhei do meu irmão, que é lá do Joaçaba Futsal, então tá aqui, ó, camisetinha da minha cidade, lá do time da minha cidade. Então o primeiro fato é o seguinte, tá? Quando você vai atacar o mercado para procurar sellers, né, procurar os prestadores, procurar, enfim, fornecedores, é muito importante entender que você tem que pensar num fato de que lá na frente você consiga esses sellers em algum canal de aquisição, em alguma fonte de aquisição, em algum local que seja fácil e barato de adquirir. Calma, vou explicar. Vamos supor que eu queira fazer um marketplace de serviços autônomos, beleza? Olha como é complexo isso. Se eu vou para serviços autônomos, e vamos supor que seja serviços autônomos em geral, marido de aluguel, essas coisas que muita gente já pensou em fazer isso. Qual que é o grande ponto aqui? Quando você pensa em autônomo, o próprio nome já diz, ele é autônomo. Muitas vezes ele não tem um MEI, muitas vezes é uma pessoa física, muitas vezes é uma pessoa aleatória que não tem cadastro ou registro em nenhum lugar. E quanto menos registro público você tem dessa pessoa, mais difícil é de encontrar ela. Então mais esforço você vai ter que fazer para achar essa pessoa no meio do público, no meio das pessoas em geral. Então, isso eu falo por mim. Na época lá, a gente cortou os autônomos, primeiro pelo fato de não conseguir achar eles de maneira fácil. Então eu não poderia ficar gastando muito tempo procurando autônomos só porque eles seriam mais baratos que empreiteiras. Não, eu abri mão de ter pessoas provavelmente mais baratas para o meu marketplace, porque seria mais interessante para mim encontrar empreiteiros ou construtores que têm registros públicos. Então eu tenho CNPJ, eu tenho Google Maps, eu tenho Instagram, enfim, várias formas que, independente de qual eu iria usar, mas várias formas de eu conseguir achar essas pessoas. Então, isso que eu quero dizer. Então, pense uma forma de que, de certa maneira, existem ambientes ou registros que lá na frente vai tornar a tua vida mais fácil. Então, essa é a primeira fase. Então, é a fase de estudo, tá? E essa fase de estudo você vai gastar, assim, um final de semana refletindo e tomando uma cerveja com os teus sócios e pensando qual que seria a melhor maneira. E não pense que isso é um problemaço para você se você cortar e, aí por conta disso eu corto uma grande fase. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. E trago até um relato de uma das pessoas que está no grupo dos fundadores, que eu achei muito legal, e que ele trabalha com freelancers, né? E o freelancer também é um ambiente bem difícil de conseguir, na minha opinião, né? Não conheço de fato a fundo, mas é um mercado que não é também tão formalizado. E aí ele tá usando a estratégia dele, usando lá o inbound, Instagram, etc. O fato é que ele tá conseguindo achar um meio. Eu já não iria para um meio que eu demandasse muito esforço para adquirir. Beleza? Esse é o primeiro fato. Você pode concordar ou discordar de mim, mas esse é um fato que lá na frente, quando você estiver focado em trazer buyer, se você ficar atrasado por causa do seller, isso vai te dar um problemaço de custo, de tempo, de investimento, de estresse, enfim. É literalmente um ponto a você a pensar sobre isso, tá? Porque quanto mais... melhor, deixa eu reformular minha frase. Lá na frente você sempre vai ter um foco específico maior. Então, ou vai ser o buyer ou vai ser o seller. No meu caso aqui, eu estou contextualizando a base de que vão ser os buyers os mais difíceis de adquirir. Então, se esses os mais difíceis de adquirir, lá na frente, quando você estiver focado em vender, em trazer aquisição, o processo de adquirir seller, ele não pode ser uma coisa muito estratégica no teu dia a dia, ele tem que ser uma coisa mais operacional, porque senão você não vai ter é impossível, é assim, humanamente impossível você estar cuidando de duas fontes necessárias de muito esforço técnico e operacional e tempo, beleza? Além disso, foco 2, vamos pensar que você estruturou aqui uma margem de segurança de tipos de sellers, né?
O foco 2 é achar o canal de aquisição. Parece básico que eu tô falando, mas acho que o óbvio também tem que ser dito. O canal de aquisição, na minha opinião, ele tem que ser uma fonte fácil de adquirir, tá? No exemplo que eu dei da etapa 1 aqui da explicação, foi, eu comentei que eu consigo CNPJ, eu consigo Google Maps, enfim. Algumas dessas bases, pode se tornar um canal. Lá atrás, quando eu comecei a achar fontes, eu comecei a procurar fontes de adquirir esses sellers, lá atrás eu consegui encontrar algumas formas de eu conseguir e-mails de CNPJs ativos através de KNAIs. Ou seja, eu preciso... se eu vou trabalhar com CNPJ, CNPJ, ele é aberto na Receita. Existe esse registro lá, e é público. Esse registro, ele geralmente é aberto, esse CNPJ é aberto através de o que a gente chama de KNAI. Aqui a sigla eu não lembro exatamente o que é, mas é o que determina a atividade daquele CNPJ. É um registro da atividade daquele CNPJ. E eu conheço os registros de KNAI voltado para obras, e isso é fácil de encontrar. Então eu filtrei. Aí eu consigo filtrar por CNPJ da cidade que eu quero e por KNAI. Já consigo aqui uma base. E um filtro para nutrir isso seria também tirar ali e-mails e telefones que eu sei que são de empresas de contabilidade. Então, quando é contabilidade@contabilidade.com.br, eu já sei que é um e-mail que vai ser inútil. Então, eu já tiro também desse filtro. Então, olha, eu já vou criando nutrição aqui e esse foi minha primeira fonte de aquisição. Eu pegava mailings através da Receita mesmo, e eu consegui disparar esses mailings para as empresas que estariam interessadas, e ali eu teria uma atividade de aquisição. Deu muito certo até certo ponto, até que a gente foi crescendo e a gente foi melhorando esse canal, mas durante muito tempo esse foi o principal canal de aquisição. E como eu tenho uma demanda, lembrando do meu contexto, em que esses sellers querem entrar na minha demanda, eu consigo atacar através desses mailings para que essas pessoas, esses usuários, potenciais usuários, entrem em contato comigo de forma orgânica, dizendo que tem interesse nessas oportunidades que eu tenho para trazer para ele, e aí ali eu vou nutrindo e cadastrando ele na minha plataforma. Aí tem um trabalho de venda realmente, mas muito a partir do momento mas à medida que você vai testando e melhorando o seu pitch ali com esses usuários, você vai criando processos muito padrões. Então, quando ele entra em contato, ele vai mandar uma mensagem, vai começar a tirar dúvidas. Aí, hoje em dia, você já pode usar a inteligência artificial para responder as primeiras dúvidas. Você já começa a entender quais são aqueles usuários que fazem sentido para você ou não. Então, você já começa a filtrar, tá? Então, foque muito em um canal que dê muito certo. Não precisa focar em milhões de canais, ainda mais se você estiver no início de criação de marketplace. E aí, a gente vai para um terceiro tópico, que eu acho que cada tópico, eu acho que ele é um complemento também ao outro, nenhum é totalmente distante um do outro, mas o foco aqui que eu quero trazer por terceiro tópico é que você tente tornar o seu canal o mais barato possível. E eu coloquei aqui entre parênteses, se possível evitar tráfego pago. Eu sempre digo em todos os meus vídeos que eu falo para todo mundo não usar tráfego pago, mas isso quer dizer muito para buyer, tá? Para seller, se for um canal assertivo para você, ok, mas eu sempre coloco um passo atrás, tá? Eu acho que você tem que primeiro entender qual que é a melhor forma de receber esse lead, qual que é a melhor forma de receber esse usuário, cadastrar ele, qual é o melhor tipo de cadastro, qual é o melhor tipo de usuário, o melhor tipo de seller. Então, eu não iria para tráfego de jeito nenhum. Eu só iria para tráfego quando realmente você adquirir uma fonte e você quer complementar essa fonte de alguma forma ou criar um branding para essa categoria. Então, beleza, mas assim, de verdade, cara, não é a única solução. Hoje em dia a gente acha que é a única solução e não é nem de longe o único canal de aquisição. Então, torne, além do canal o mais barato possível, torne o processo o mais padrão possível, para que, lembrando do tópico 1, isso não seja um peso do dia a dia, isso seja um processo, e que o processo tenha todos os números possíveis para você entender o que está acontecendo. Então, se você vê, por exemplo, o número de cadastro, número de homologação, cadastro por homologação, aí você tem indicadores de engajamento e tal, mas estou pensando aqui no foco em aquisição. Torne isso muito numerológico, assim, muito discriminado, muito detalhista, porque assim, no dia a dia, essa principal fonte, né, esse principal departamento da tua companhia, ela não seja um ambiente de necessidade estratégica o tempo todo. Não estou dizendo que você não tem que deixar ela de lado, não é isso, mas que os pontos estratégicos sejam melhorias do próprio processo.
Ou se você vai mudar o processo, beleza, mas que o processo ande por si só. Então, no meu caso, que é a nossa área de PS, né, de Partnership Success, a gente foca muito nisso, em que o processo tem que estar muito redondo. Então, eu não quero entrar tanto em minúcias aqui para o vídeo não ficar extremamente longo, mas eu acho que o foco é esse. Então, é você tornar o processo cada vez mais rígido e processual. É quase como uma empresa aqui de construir avião, não tem criatividade. O foco é manter o processo redondo. E deixa a tua massa encefálica trabalhar na área de buyers. Lembrando do contexto que eu estou falando, em que buyers é o teu foco principal. E aí a gente vai para o quarto tópico, que é o foco da homologação. Também não adianta você ficar trazendo a rodo os seus sellers, os seus usuários, se você também não tiver um crivo de homologação. Então, o crivo de homologação, hoje em dia, inclusive, na minha opinião, é um dos principais tópicos do porquê as empresas ou as pessoas ainda querem muito utilizar o marketplace. Hoje, com a democratização do marketing, principalmente do marketing digital, você meio que tornou as pessoas criadoras do próprio branding, da própria persona e capacidade qualificatória até frente a outros mesmo, sem uma selificação, né, um selo, um certificado, e tá tudo bem, não sou contra isso. O fato é que os consumidores estão sentindo isso e que, por conta disso, na minha opinião, os marketplaces entram como um grande eu não gosto da palavra garantia, porque garantia, enfim, já entramos nesse tópico, mas um grande crivo, um grande selo de segurança de que, pô, se eu entrar ali, eu sei que eu posso colocar meu cartão de crédito, eu sei que eu posso pagar, cara, se der tudo errado, pô, qualquer coisa eu posso pegar meu dinheiro de volta, eu não vou levar golpe. Então o Mercado Livre, hoje em dia, nada mais é do que isso, né, cara? Por que você, às vezes, compra uma parada que tá estranhamente barata no Mercado Livre? Porque você ainda assim as pessoas compram mesmo assim achando estranhamente barato determinadas coisas, porque no fim do dia as pessoas falam, mas é o Mercado Livre, qualquer coisa, entendeu? Só essa frase já é importante. Então, mas é o Mercado Livre, qualquer coisa, 3 pontinhos. Então o fato é, os marketplaces, na minha visão, estão se tornando como grandes certificadores de sellers, de fornecedores em geral, e que, na minha opinião, é um grande foco em que você tem que ter. Só que aqui um grande passo também, que apesar de tudo isso que eu falei, volta a todos os outros tópicos. O processo de homologação, ele tem que ser tal, em que também tem que fazer parte do seu processo. Ele tem que ser um processo chato, ele tem que ser um processo em que, ao mesmo tempo que ele tem que ser chato, ele não pode ser rígido demais, tá? Isso que eu tô falando do meu contexto. Mas se ele for rígido demais, você pode perder sellers também. Às vezes, pensa que os caras às vezes não conhecem você, e aí você está criando um processo extremamente assim, muito rigoroso, a ponto do cara falar, cara, quer saber? Foda-se, tô nem aí, eu nem conheço você, então eu já sigo minha vida sem você. Quem sou eu? Quem é você para precisar ficar pedindo tudo isso? Então, a gente começou lá atrás a base de, cara, vou pedir 10 mil certificados, 10 mil documentos pro cara. E eu percebi que isso seria muito moroso, demandaria muito trabalho manual. E o que a gente fez através de conversando com outras empresas e principalmente um mentor meu? Ele me ensinou uma palavra chamada reputação. Reputação da empresa é o que gira em torno hoje da decisão do consumidor. E aí eu falo isso no sentido de, cara, entre nós aqui, sinceramente, as pessoas não estão mais tão preocupadas se você tem um CND negativo ou positivo, se você tem bom, certificado negativo já é uma coisa, mas enfim, se você tem, sei lá, me fugiu agora os documentos que existem, né? Deixa eu abrir um parênteses, eu não estou dizendo que não são importantes, estou dizendo que na minha visão, os consumidores estão muito mais preocupados com a reputação daquela empresa. E aí você poderia dizer, tá, mas Yuri, esses documentos fazem parte também da estruturação da reputação dessa empresa. Concordo. Mas e se eu te falar o seguinte, e se eu te disser que a empresa aqui, essa empresa aqui, tem todos os certificados aqui que a Ambev pediria para poder entrar lá na empresa, mas se eu te disser que as 3 últimas obras dele foi uma merda, que ele atendeu mal os clientes, que os clientes não quiseram saber dele, que mesmo ele não tendo dado golpe financeiro na pessoa, ele não voltou mais para a obra para concluir, para não dar... quem que você vai contratar?
um cara que nas últimas 3 obras teve excelentes avaliações, em que, cara, nos problemas do dia a dia, que obviamente podem ter, ele voltou, foi lá, fez, respondia de madrugada, respondia de noite. Ou o cara que tem 10 documentos na mão que estão ativos e positivos ou negativos do que deve estar. Então é óbvio que você vai pela primeira opção, é óbvio. Então, assim, parta para a parte documental, na minha visão, a partir do momento que você precisa disso. Então vamos supor que você vai precisar realmente trabalhar para companhias em que há exigências normativas para esses documentos e tal, beleza. Mas não parta do princípio desses documentos para criar reputação para a tua empresa. Te digo mais, faça benchmarks de empresas que também são marketplace do teu nicho e veja o que eles fazem. Te garanto que vários documentos você consegue, ou integrações você consegue através de APIs públicas. Então, vou dar um exemplo. A própria API da Receita te libera para você ter um retorno, né? um webhook, vamos falar assim, você dá um input do CNPJ, ele te dá um output se está ativo, se está inativo. Então, isso já te ajuda na automatização do dia a dia. Então, já torne isso um processo e não parta do princípio de ir para um processo manual só porque você veio de uma grande empresa e as empresas pedem isso. Sai disso, cara. Sai disso, tá? Eu só entraria nesse mérito realmente se o teu cliente necessita. Se o teu cliente, todo teu nicho, teu tipo de cliente, todos os seus clientes vão necessitar disso, beleza. Aí, beleza. Se não, cara, não precisa. Vai por mim, vai pelo Yuri aqui. Não faz isso. Vai tomar teu tempo, mas ao mesmo tempo eu acho que você pode fazer a parte da reputação através dessa estrutura. Então, só finalizando minha fala e finalizando o vídeo aqui, é o seguinte: essa parte da homologação em que você foca na reputação, foque no que esse cara é falado no mercado, foque no que os clientes dele já falaram sobre ele. Então, se esse cara ainda não tem avaliação positiva na plataforma, busque uma forma de procurar clientes que eles já foram atendidos por ele. Ligue para esses clientes, esse é um trabalho manual que vale a pena. Às vezes uma mensagem perguntando para esses caras qual que foi a avaliação deles. Verifica se esse cara passou um contato de um parente só para tentar passar e você já pega isso na hora. Beleza, galera? Eu acho que o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria. Espero que vocês tenham gostado. Já dá o like aqui no vídeo e já se inscreve não, mas já entra no link daqui dos comentários, se não me engano, acho que vou colocar no descritivo do vídeo, o link do grupo dos fundadores. Então já clica ali, é gratuito, é um grupo de WhatsApp, eu tenho o meu número lá, a gente pode trocar ideia. Fechou? Tamo junto, é nóis. Até a próxima.